Bênção. Queria agradecer a todos vocês por essa oportunidade, é uma responsabilidade muito grande. Deus tem falado muito aos nossos corações a respeito da família, de entregar as nossas vidas, de ser inspiração para as famílias. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema familiar, né? Queria falar sobre um tema sobre maldições e bênçãos geracionais. A gente vai falar um pouco sobre a família. E eu queria ler com vocês Êxodo 20, do versículo 1 ao 6. Êxodo 20, do versículo 1 ao 6. Vou ler aqui, o Guilherme vai colocar aí. E Deus colocou todas estas palavras, e Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Queria ler essa parte de novo. Eu, seu Deus, sou zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, essa é uma palavra muito forte de Deus, dizendo para o povo de Israel, que estava no Egito, a respeito do quanto Deus ama a família, de o quanto Deus é zeloso com a família. E aí Deus diz que Ele castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração, e abençoa daqueles que desprezam a Deus, né? Castigam os filhos daqueles que desprezam e abençoa até 1000 gerações daqueles que amam a Deus. E eu queria dar um testemunho aqui. Eu participei de um congresso da Sal da Terra e tinha um pastor lá muito legal, alguns de vocês vão conhecer, o Davi Lago, e ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim, eu sou filho de uma geração de 4 pastores. Meu bisavô era pastor, meu avô era pastor, meu pai era pastor, e eu sou pastor também. E ele falou assim, lá em casa até meus cachorros são pastor, é um pastor alemão e um pastor belga. Eu achei aquilo interessante, né? Fala um pouco dessa palavra. E também ouvindo a história do pastor Júlio, uma vez ele contou aqui que um dia ele colocou o Reuel, o Felipe no carro, o avô deles, e foram visitar a cidade de Cristianópolis, né? E aí o avô deles lá mostrando de onde ele veio e tudo, e contando as histórias, né? O seu José Limírio, né? José Martins, ele era um homem muito temente a Deus, apesar de não frequentar igrejas, né? Mas ele frequentou no passado, se não me engano, a primeira presbiteriana, a primeira igreja de Cristo, lá na cristã evangélica. Então, assim, é uma família de pastores, né? Família do pastor Júlio, vem lá do avô, pastor Júlio e os filhos dele, nós temos testemunho. Deus abençoa, meus irmãos, famílias que honram a Deus, mas também Deus castiga famílias que desprezam a palavra de Deus, desprezam os seus ensinamentos. Eu queria lembrar vocês de uma história na Bíblia que fala muito disso, que é a história de Davi e Batseba, né? Davi, ele era o rei de Israel, tinha muitas mulheres, tinha um reino promissor, um reino abençoado, e a nação de Israel estava em expansão territorial naquela época, e Davi manda o seu exército para lutar contra outros povos,
E aí ele não vai para a guerra, e durante essa luta, Davi vê Batseba lá, tomando banho, né, fazendo um ritual de purificação, e Davi se apaixona por ela, mesmo sendo casado, mesmo tendo todo o seu reinado, tantas mulheres, e Davi se apaixona por ela e manda o marido dessa mulher, essa mulher era casada, manda o marido dessa mulher para a frente de batalha. Esse homem vai para a frente de batalha, enquanto o marido dela está na frente de batalha, Davi toma aquela mulher e se deita com ela, e daquela relação, né, nasce um filho. E Davi, Urias morre na batalha, porque ele estava na frente, na linha de frente da batalha, então todos sabem que alguém que está na linha de frente tem pouquíssimas chances de sobreviver, né? E aí eu queria ler com vocês essa história, né, do profeta Natã. Deus envia um profeta para mostrar para Davi o pecado que ele comete. E é um pecado muito grave. Isso está escrito aqui em 1 Samuel 12, de 1 a 18. Vamos ler. 1 Samuel 12, de 1 a 18. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam, 1 Samuel 12, aliás, 2 Samuel 12, 1 a 18. Se quiser colocar aí, para o pessoal acompanhar. Isso. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos, e ela comia junto dele, bebia do seu copo e até mesmo dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar umas de suas ovelhas ou de seus bois para preparar-lhes uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim disse o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Dê-lhe a casa as mulheres do seu senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria te dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o marido de Batseba. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino que nasceu dessa relação morrerá. Depois Natã foi para casa, e o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Amém? Então a gente percebe que aquelas pessoas que honram a Deus, que têm um compromisso com Deus na sua família, que dão testemunho do Senhor na sua família, Deus as abençoa até 1000 gerações. Mas a gente percebe também que há uma maldição para aquelas famílias que desprezam a palavra do Senhor. E é muito interessante porque Davi, no versículo 16, ele implora a Deus a favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão,
os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar cedo do chão e ele não quis, ele recusou comer. 7 dias depois a criança morreu. Então, por que isso acontece, né? Por que o pecado exige um sacrifício? Porque Deus amaldiçoa uma família porque ela despreza a Deus? Por que isso acontece? O pecado, irmãos, ele traz culpa. Então, desde as gerações antigas e outras civilizações, o pecado traz culpa. Então, por exemplo, matar, roubar, não é só na moral judaico-cristã, na moral cristã. Em qualquer geração milenar, matar, roubar, se apaixonar por membros da família, essas coisas são inaceitáveis, são condutas morais inaceitáveis. Então, o pecado, ele traz a culpa. E o homem, ele não pode livrar-se da culpa por si só. A Bíblia diz, em Gênesis, né, quando Deus vem visitar Adão, e Deus pergunta para Adão: cadê você? Onde você está? E Adão estava escondido, porque havia pecado, e Adão faz folhas de figueira e cobrem as suas vergonhas. E aí Deus fala para ele: por que você se escondeu? E ele fala: não, porque eu estava nu. Então, você percebe que mesmo o homem tentando fazer algo para cobrir a sua vergonha, cobrir a sua culpa, daquilo que ele fez de errado, ele não consegue cobrir a sua culpa. Então, Deus é o primeiro a cobrir a vergonha do homem com sacrifício com pele de animais. Deus vai lá, mata um cordeiro e cobre a vergonha do homem com sacrifício. Então, o pecado sempre vai trazer a culpa, seja na nossa cultura, ou seja em qualquer outra cultura, tá certo? Então, nas culturas chinesas milenares, nas culturas indianas milenares também, isso decorre do pecado do homem, né? Da queda do homem. Então, Deus é o primeiro a cobrir a culpa e a vergonha do homem com sacrifício com pele de animais. Deus é o primeiro a sacrificar um animal para cobrir a culpa. Em Levítico 1, é uma orientação de Deus de como oferecer sacrifícios. A partir daquele dia, Deus começa a aceitar sacrifícios de animais para que a culpa do homem fosse perdoada, para que o homem ficasse sem vergonha daquilo que ele fez, né? Então, Deus, em Levítico 1, começa a dizer para as pessoas que erravam, que pecavam: olha, vocês vão oferecer um sacrifício assim, vão oferecer ofertas com animais na porta do templo e dar direções para que os pecados do homem fossem perdoados. E em Hebreus 9, 22, disse o seguinte, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, para que nossos pecados, para que a gente se vê livre da culpa, para que a gente se visse livre da culpa, aquela civilização, aquela geração tinha que oferecer sacrifícios a Deus, para que o seu pecado fosse perdoado. E aquele sacrifício, Deus recebia aquela oferta como aroma suave, como oferta agradável para que aquela nação fosse perdoada. Inclusive, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no tabernáculo para oferecer sacrifícios em favor do povo. E João Batista diz, né, as coisas foram se adiantando e veio Jesus, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi a substituição do sacrifício de animais. Jesus derramou uma única vez o seu sangue ali e tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus é suficiente para tirar e purificar os nossos pecados. Amém? Então, eu estou explicando para vocês isso. É impossível que alguém, uma sociedade, se livre da culpa do pecado. O que nós temos visto hoje é que muita gente quer normalizar a culpa. Eu estava vendo uma matéria científica que o índice de ansiedade, de depressão, de suicídio em mulheres, por exemplo, que fazem aborto, é muito grande. Então, a segunda vítima desse ato não é só a criança, a segunda vítima é a própria mulher que fez. Há um índice de loucura muito grande nessas mulheres, de depressão, de ansiedade. Então, a sociedade hoje, ela vem tentando encobrir os seus pecados, os seus erros, e tentando normalizar os seus erros. E isso não é possível.
Não é possível você, por exemplo, chegar num estádio de futebol, colocar lá todos os assassinos, os estupradores, os homens violentos, dizer para eles assim, ó, tá tudo bem, não façam mais isso, tá? Está todo mundo liberado, pode ir para casa. É impossível que isso aconteça, né? A culpa, ela exige um preço, e o preço do pecado era derramamento de sangue. Para que as pessoas fossem perdoadas, era o derramamento de sangue. E Jesus veio tirar essa culpa do nosso pecado com a morte, a sua morte ali na cruz, derramando o seu sangue sobre nós. Amém? Então, a culpa do pecado, desde a criação, sendo a sociedade de costume pagãos ou não, em toda a história, é intrínseca da própria natureza humana, ela sempre vai existir. Você vai na Índia, lá eles também oferecem sacrifício. Nós estávamos conversando lá no Dia da Família, né, que existem códigos antigos também, que não são da Bíblia, código de Hammurabi, já falava lá de sacrifícios, as pessoas ofereciam sacrifício em favor de seus pecados, seus erros. Vai na Índia, na China, sociedades milenares, todas essas condutas morais também são próprias, né? Porque o que acontece? O pessoal tenta minimizar, né? Porque eles não querem essa cultura judaico-cristã, né? Eles falam assim, não, mas na cultura da Índia é permitido, na cultura africana, antiga, é permitido. Não, irmãos, isso existe desde que o mundo é mundo. Sacrifícios de animais para perdoar os pecados, tirar a culpa, isso existe desde a antiguidade. Amém? Então, Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, né? João diz, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio, não era mais necessário que um cordeiro, que animais fossem mortos e sacrificados para que nossos pecados fossem perdoados. Mas Deus ainda tem prazer no sacrifício? Será que Deus ainda tem prazer no sacrifício de animais? 1 Samuel 15 diz o seguinte, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, o sacrifício de Jesus foi único e suficiente para perdoar os nossos pecados. Vamos seguir. Eu estou contextualizando para que a gente entenda que não é possível o homem se livrar da culpa do seu pecado, mesmo que ele tente, não é possível se livrar da culpa. Ele sempre vai se sentir mal com aquilo que ele faz, que ele sabe que intrinsecamente é errado, matar, roubar, aborto, essas coisas. As pessoas podem tentar normalizar essas coisas que jamais elas vão ficar em paz consigo mesmo com esse tipo de prática. Então, por que Deus castiga os filhos pelos pecados dos pais? Por que isso acontece, né? Então, são várias coisas, né, que eu queria pensar aqui com os irmãos. A consciência do pecado não resolvida. Então, tem muita prática familiar que não se resolve, né? O pai pratica lá, vamos supor, às vezes a gente vê muito isso, o pai é alcoólatra, o pai traiu a esposa, traiu a mãe, e aquilo vem perdurando, né? O avô vem perdurando na família, durante várias gerações, né? E essa consciência de pecado não resolvida, ela é ensinada para os filhos pelo exemplo. Às vezes o pai nem diz, né, vou te levar ali num centro de prostituição, alguma coisa, mas muitas vezes o próprio exemplo, o mau exemplo do pai, isso afeta o filho. E aí as gerações vão vindo e praticando as mesmas coisas. Então essa consciência do pecado não resolvida, numa família, né? Eu tenho muitas histórias, né, por exemplo, de guerras antigas, que o pai ia para a guerra e cometia atrocidades lá, né? E aí a Europa, por ter participado muito dessas guerras antigas, as famílias, os filhos foram ficando assim órfãos de pai, órfãos de exemplos paternos, né? E aí começaram a ser famílias e filhos pagãos, né?
sem cultura, sem moral, sem nenhum tipo de adoração a Deus, nenhum tipo de devoção a Deus. E a sociedade vem normalizando isso. Outra coisa interessante é que a psicologia diz sobre a lealdade sistêmica. O que é a lealdade sistêmica? Lealdade sistêmica é uma coisa assim, que você odeia no seu pai, mas você repete porque você é leal a ele. Então, eu tive um pai, por exemplo, que era muito nervoso, muito irritado, assim. E aí eu achava isso feio, essa característica dele eu achava feia. Mas a minha mãe sempre falava assim, quando eu ficava nervoso, impaciente, você é igual ao seu pai. Você está muito nervoso também, você é igual ao seu pai, você reage muito bruscamente. Então, inconscientemente, a criança, o pai não precisa ensinar, só da criança ver o pai, ela quer ser igual, ela é leal ao pai. Às vezes ela acha aquela característica feia, ruim, mas ela por amar o pai, por o pai ser o seu herói, por querer ser parecido com ele, ela é leal ao pai naquela característica mais ruim. Então minha mãe falava muito para mim, você é igualzinho ao seu pai. Você não gosta que seu pai faça isso, mas você se parece muito com ele. Então padrões familiares, né? Tem muita família que o avô foi alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho também entra para o alcoolismo, né? Então, é muito difícil. Outros padrões familiares são padrões de separação. Tem muita família que, eu converso muito isso com a Liliane, a gente fica observando as famílias, né? Tem muitas famílias que não valorizam a instituição do casamento e vão se separando. Se separou o pai, a mãe, o filho, os irmãos, né? E aquela onda de separação numa família. Então, são padrões familiares, né? Lealdade sistêmica, lealdade aos pais, lealdade àquele defeito do pai, né, que o filho tem, padrões familiares, consciência de pecado não resolvida. Às vezes o pai não diz o que é certo, o que é errado na família, e aquilo vai se perdurando, né? Separações. Há 15 dias atrás, mais ou menos, o pastor Júlio leu aqui Romanos 1, 21, 28. Eu queria abrir, só para a gente ler de novo, que era naquilo que eu estava meditando, né? Romanos 1, 21 a 28. Vamos abrir aí. Você projeta para mim, Guilherme? Para você ver o cumprimento daquele texto que eu disse de Êxodo, né? Isso aí já é no Novo Testamento. 3.000 anos depois, 4.000 anos depois, Paulo fala a mesma coisa. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Próximo. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança mortal, do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas de seres criados, em lugar do Criador, que é bendito e para sempre. Amém. Próximo. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à sua natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, vocês estão vendo que quem despreza a palavra de Deus, quem despreza os ensinamentos de Deus, não é o diabo que entra na vida dele. As pessoas acham assim, o diabo está me atentando, o diabo está fazendo assim. Não é.
É porque quem despreza o Senhor, o próprio Deus, entrega essas pessoas a condições mentais reprováveis. Entrega essas pessoas a relações que não são naturais, de homem com homem, mulher com mulher, né? A gente vê na história de Davi e Batseba, Davi pecou, Deus falou todas aquelas coisas para ele, sabe o que aconteceu? Na própria família dele, Absalão, na luz do dia, tomou 10 mulheres de seu pai e se deitou com elas na frente de toda a cidade. O próprio Absalão mandou matar o seu irmão Aminon, porque Aminon tinha se deitado com a irmã, Agar. Vejam só o que o desprezo de Deus provoca. Muitas vezes tem gente que chega para a gente, né, a gente aconselha muitos casais, e muitos, assim, esse ano foi muita gente que conversou com a gente, muitos casais, e a pessoa chega, não, eu vou separar, a pessoa não tem testemunho, não dá testemunho, eu vou me separar, vou fazer isso, fazer aquilo, e ela está cheia de si, cheia de entendimento, né? E aí eu e a Liliane fica assim, chega mais na Liliane, né? E eu e a Liliane fica assim, e aí a gente começa a aconselhar, eu falo assim, ó, sabe quem que vai sofrer com esse negócio? Não é você. Não é você. Esse desprezo que você tem pela família, esse desprezo que você tem por Deus, você não vai sofrer. A pessoa fala, eu tenho que ser feliz, eu sou independente, então eu tenho que ser feliz, a gente não dá certo, a gente é incompatível, tem muito disso, né? A pessoa fala, nós somos incompatíveis. Não... Aí a gente, e no meio disso, irmãos, tem filhos, né? É um mau exemplo enorme para os filhos. E a gente fala assim, ó, quem vai sofrer nessa relação não é você, quem vai sofrer são seus filhos. Né? O máximo que vai acontecer com você vai cair na pista de novo, mas quem vai sofrer são seus filhos. Falta de referência dos pais. Falta de ver um pai ensinar como orar, como buscar o Senhor. Nunca vi o pai fazer uma oração. Né? E aí vem os filhos herdam essa maldição hereditária, esses pecados não resolvidos dos seus pais. E hoje a gente está vivendo uma sociedade, irmãos, que entrou num ciclo de maldição hereditária gigante. As pessoas não têm mais respeito pela família, e aí as ideologias aí estão lutando para destruir o patriarcado, a figura do pai, e família é qualquer coisa, né? Família é qualquer coisa, uma mãe, um tio, incluindo até práticas animais no meio. Então, isso não é coisa do diabo, isso aí Deus entrega essas pessoas a essas práticas, para que pelo menos sobre alguma coisa do testemunho dessas pessoas. Não é o diabo que vem e faz isso na vida das pessoas. É porque há um desprezo tão grande da palavra de Deus, que o que resta para essas pessoas só são essas práticas. Então, eu tinha uma teoria assim, sobre essas perversões sexuais, essas inversões sexuais, né, que a gente fala aí. Eu tinha uma teoria, eu pensava que era um comportamento aprendido. Então, assim, de 10 anos, de 8 anos para cima, assim, eu pensava que era um comportamento aprendido. A criancinha via ali alguma coisa e aprendia aquilo. Ou pensava também que era como é que eu vou falar? Algo que ele sofreu do pai, uma agressão paterna, uma falta de amor paterno ali, é um trauma, né? Um trauma familiar, um abuso, um abuso familiar, eu pensava que era isso. Então, eu tinha essa teoria, eu pensava de 8 a 15, 20 anos, é um comportamento aprendido, antes de 8 anos é um abuso ali, mas aí conversando com o Rony, que é o meu cunhado, ele fala que é muito antes disso. Ele falou, não, também há traumas na barriga da mãe, que às vezes a mãe rejeita muito o filho. Nós temos até um amigo, que a mãe dele achou que ia ser menina. O filho, ela não fez exame, queria muito que fosse menino, não fez o chá revelação, e comprou tudo rosa, o quarto, decorou tudo. E ela, não, eu tenho certeza que vai ser menina, e a gestação inteira. E aí, quando nasceu um menino, né?
Então, você vê que aquela criança na barriga recebeu todo um trauma, toda uma energia ali para que ela fosse realmente mulher. E realmente, irmãos, ele não suportou, né? Então, é muito antes disso, na barriga. E aí o Jonas aqui, ele me falou, Reginha, é muito antes disso. Às vezes são consequências genéticas, geracionais. Aí é interessante, a gente vai vendo a palavra se cumprindo, não é verdade? Então, quando um pai não dá esse exemplo de vida com Deus na sua casa, quando um pai não demonstra sua fé na casa, olha o que acontece. Quando há o desprezo pela palavra de Deus na sua casa, olha o que acontece. Os filhos são afetados diretamente com essa cultura cristalizada já, de não honrar a Deus. Então, são muitos padrões familiares, né, padrões de separação, de alcoolismo, de perversões sexuais. Uma certa vez eu estava lá em Colatina, nós fomos passear lá na casa de uma amiga. Colatina é uma cidade do Espírito Santo. E eu estava na casa dela, assim, irmãos, e tinha lá é muito bonita a cidade, porque é uma cidade na beira de um rio, né? E tinha um barzinho, assim, irmãos, segunda-feira, assim, 8 horas da manhã, tinha um barzinho assim no final da rua, eu acordei, e eu lembro que eu trabalhava demais, né? E ela falou assim, não, fica aqui na minha casa, que eu vou trabalhar, eu mais meu marido. E eu e a Liliane, a gente ficou lá, eu acho que a Liliane até saiu com ela, eu fiquei lá, irmãos, eu fiquei agoniado, porque eu nunca tinha ficado na casa de uma pessoa tanto tempo, sem trabalhar, e eu, meu Deus, o que eu faço? E aí assistia TV, e eu fiquei agoniado, assim. E aí eu olhei pela janela, assim, tinha um barzinho, uma rua bonita, irmãos, cheio de homem. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Os caras, assim, 40, 50, barrigudo, tomando umas, né? E eu, gente do céu, uma bruta segunda-feira aqui, olha só a cultura brasileira, esses caras tinham que estar tudo trabalhando, esses caras tinham que estar tudo, o que esses caras fazem? São aposentados, Deus me livre, né? Então, o homem no Brasil, ele está sendo assim, no mundo, está sendo marginalizado, né? É um cara que não tem responsabilidade, não tem a cultura assim, de não honrar a sua mulher, seus filhos, fogem da responsabilidade, fogem das responsabilidades do lar, e vai, irmão, não está nem aí, numa bruta de uma segunda-feira, e eu olhando aquilo assim, eu não acredito, meu Deus do céu. Isso, meus irmãos, sem você falar e ser ensinado, né? Qual que é a cultura brasileira? Sextou, festa, sabe? Isso vai sendo ensinado para as crianças, né? Igual, por exemplo, num morro do Rio de Janeiro, por exemplo, um pai lá cresce com esse tipo de cultura, a criança cresce com esse tipo de cultura, é muito difícil você reverter. Essa criança, ela costuma, na verdade, ela costuma com fuzil, com o pai ficando com a empregada, com o pai ficando com a mãe, com a mãe de não sei quem, aquela bagunça generalizada, né? Que muitas vezes a gente vê nessa cultura brasileira. Então, Deus vai entregando essas pessoas ao pecado, porque elas desprezam os ensinamentos e a palavra de Deus, né? Temos até uma campanha do Ministério Público para incluir o nome das crianças nos pais, porque parece que uma taxa altíssima de crianças que não tem nome do pai, o cara não sabe ser pai no Brasil, misericórdia, né? Faz o filho e some, não põe nenhum nome da criança. Então, essas coisas vão sendo ensinadas, essa cultura vai sendo ensinada, né? E o pessoal tenta normalizar. Eu tinha um amigo que se apaixonou pela prima. E aí, não é eu que estou falando, não, é a ciência. Isso tem um monte de problemas, né, doutor? O doutor Vladimir está com um monte de problemas sanguíneos e tudo. E se apaixonou e quis casar com a prima. E casou com a prima. Eu fiz o casamento dele, me contratou para fazer o casamento dele. Irmãos, é aquela coisa constrangedora. Você está com a prima direta, assim, com a filha, primeiro grau. E aí eu estou naquele casamento, aquela coisa estranha, esquisita. Então as pessoas estão tentando normalizar isso, né? E aí não pode ter filho, tem que ficar fazendo exame, porque dá problema. Meu Deus, que tanto de coisa que está acontecendo. Então, essas culturas, essas perversões sexuais,
essa lealdade sistêmica, né, que a gente pega do pai da gente sem a gente querer, isso vai passando de geração a geração. Então, por isso que eu falo, quando uma pessoa chega para você e fala, eu vou separar, irmãos, ora com ela. Você fala assim, fulana, pensa bem, porque não é você que vai pagar esse preço, não. São seus filhos, é a sua descendência. Isso é um desprezo por Deus. Isso é um desprezo pelas coisas de Deus. Pensa bem no que você está fazendo. Então, a gente vê tudo isso, né? E aí vem essas ideologias querendo misturar tudo, querendo colocar tudo, relativizar a família, relativizar a mãe, o pai. Irmãos, o pai está tão sem moral que o pai está sendo excluído das campanhas publicitárias, sendo excluído de tudo. Hoje, uma campanha de namorados já não é mais um homem ou uma mulher, é um casal homoafetivo, e assim vai, né? Então, Dia dos Pais, a gente vê as propagandas, assim, empresas adotando um tom de marketing totalmente cultura woke, né? Uma cultura assim que valoriza demais a mulher às vezes é o pai da família, não é nem o homem, a figura do homem. Então, eles querem destruir mesmo a figura do patriarcado, né? Então, eu queria perguntar para você, na sua família, faça uma análise aí, se você tem proporcionado para os seus filhos um ambiente inspirador, melhor do que você recebeu, se você tem dado testemunho, você tem proporcionado aos seus filhos esse ambiente, que testemunho que vocês têm dado para os seus filhos? Irmãos, na minha casa, durante muitos anos, eu não me preocupava com isso. Né? Como eu disse para vocês, eu tive uma família difícil, muitos já conhecem a minha história, conhecem a história da minha esposa. Eu tive uma família difícil, a minha mãe sempre deu muito testemunho lá em casa, mas meu pai não. Então, esse último ano, irmãos, a gente tem assim, pegado firme lá em casa, para que tipo de testemunho, que tipo de ensinamento, não de palavras, né, mas de exemplo que nós temos dado aos nossos filhos. Nós temos assentado à mesa com eles, nós temos orado com eles. Será que meus filhos têm de mim um exemplo de pai, um exemplo de homem de Deus? Né? Então, que tipo de testemunho você tem dado para os seus filhos? Pensa aí na sua casa, tem dado para os seus pais, no trabalho. Então, irmãos, nós que somos cristãos, nós que recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos a graça de Cristo, nós temos que ter pelo menos 3 características básicas, né? Então, nós temos que crer em Jesus como nosso único Salvador, aquele que deu a sua vida, morreu por nossos pecados, deu a sua vida por nós. Crê em Jesus como único Salvador. Tem um versículo que fala, quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê já está condenado, não é verdade? A segunda coisa a gente precisa da fé para realizar as boas obras. Isso precisa acompanhar um cristão. A graça, receber Jesus, a fé para realizar boas obras. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o batismo, que é o testemunho de uma nova vida. Para quem não sabe, o batismo é quando você diz para os seus amigos, para o mundo, para a sua família, agora eu sou uma nova vida, eu morri para aquela, quando você desce as águas, eu morri para aquela velha natureza e agora eu sou uma nova vida. Agora eu tenho testemunho, sou nova criatura. Então são essas 3 coisas que um cristão, são coisas básicas que um cristão precisa ter. Então, na igreja primitiva, o pessoal recebeu a Cristo, recebeu a graça, muitos ali andavam juntos e tudo, mas tinha os caras lá que faziam bagunça. Em Coríntios 5, né, 1 Coríntios 5, tinha um cara lá que era apaixonado pela mãe. Vocês imaginam um negócio desse, um caso de incesto na Bíblia, né? E sabe o que a igreja primitiva fazia? Entregava essa pessoa para Satanás. O apóstolo Paulo orava e falava assim, entrega esse cara para o diabo. Porque para ver se sobra dele o testemunho. Então, 1 Timóteo também, Paulo diz a Alexandre e Meneu, que estava fazendo uma bagunça lá na igreja, entrega esses 2 caras para o diabo,
para ver se sobra deles o testemunho. Deus não aceita mais sacrifícios de animais, e Deus também não vai matar um filho seu para poder perdoar os seus pecados, como fez com Davi. Mas agora, o que nos resta? Deus vai fazer de tudo na sua vida, de tudo, para que você dê testemunho. De tudo, meus irmãos. Então, às vezes está dando coisas erradas na sua vida. Não foi o diabo que fez isso. Você sabia? Não foi o diabo. Não é o diabo que está na sua vida. É Deus que está ralando você. Seu filho ali não te obedece. Seu filho às vezes está em situações difíceis. Irmãos, como é difícil. Como é difícil. A gente tem visto tantos casos de dificuldade dos filhos, sabe? Conflitos familiares. Dificuldades, assim, o filho não compreende os pais. Tantos casos, e a gente pensa assim, isso é o diabo, isso é, o que eu fiz de errado, isso é o Satanás que está na minha vida. Não, meu irmão, isso é o desprezo pela palavra de Deus. Está escrito em Êxodo 20, está escrito em Romanos 1. Isso é o desprezo geracional pela palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala, o profeta fala, ele vem converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Muitas vezes a gente tem que pedir perdão pelo pecado dos nossos pais, pelo pecado dos nossos avós, porque aquela consciência, aquela lealdade sistêmica às vezes, aqueles padrões familiares de pecado, às vezes nos atinge. A gente acha que é normal separar, a gente acha que é normal o alcoolismo, a gente vai normalizando as coisas na nossa família. Isso é um desprezo pela palavra de Deus. Então, sabe o que a igreja primitiva fazia? Entregava essas pessoas para Satanás. Paulo falava, não, entrega esse cara para Satanás. Talvez seja desse tempo aí que surgiu aquela fase assim, já entreguei para Deus. Alguém já falou isso para você? Alguém já, não, você faz tanta coisa errada que eu já te entreguei para Deus. Né? Irmãos, misericórdia, né? Será que nosso testemunho está numa fase tão ruim, nós estamos dando tanto mau testemunho que alguém tem que orar entregando a gente para Deus ou para o diabo? Misericórdia. Então, o crente precisa ter isso, pelo menos essas três coisas: a graça, crer em Jesus, a fé para boas obras e o seu testemunho. Cuida do seu testemunho, irmãos, do seu lar. Cuida, para que seus filhos não venham pagar por maldições geracionais que vêm assim da sua descendência. Né? Eu estava conversando com os meninos esses dias ali, e eles conversando assim perto de mim, dos pais deles, e aí eu fui vendo, né, Jonas? Eu fui vendo a minha vida, assim, como eu era parecido com meu pai, na impaciência dele, e esse era o defeito que eu mais assim, não gostava dele, e eu peguei porque isso vai... É como se fosse intrínseco, né? É como se fosse genético, esse defeito, né? De ver a vida dessa maneira, de ser impaciente, de ser explosivo. Eu falei, irmãos, hoje eu fui curado aqui, eu estou vendo assim, o pecado dos meus pais, então vocês oram por mim aqui, eu estou me arrependendo aqui agora do pecado, e eu tenho essa coisa, ore por mim nisso. Então, o que você tem trazido no seu testemunho, que é dessa consciência de pecado não resolvida, né? Essa vergonha não resolvida? O que você tem trazido da sua descendência? Será que é uma vida de alcoolismo, uma vida de perversões sexuais, de separação? Você não aguenta manter o seu compromisso, honrar o seu compromisso? Pense um pouco, né? Então, como a gente faz para ser livre desses... Agora vamos passar para a parte boa. Como a gente faz para ser livre dessa escravidão, desse mal geracional? Pelo testemunho dos pais. Então, Êxodo 12 diz o seguinte: o povo de Israel estava preso no Egito, e aí Deus falou assim, eu vou libertar vocês agora. Estou falando de libertar, no sentido mais amplo da palavra, libertar tanto do Egito, quanto das filosofias, das amarras espirituais que aquele povo estava. Então Deus falou assim, eu vou libertar vocês agora. Então, no ano da sua libertação, no ano da libertação do Egito, Deus disse para o povo o seguinte, sabe como que vocês são libertos?
vocês são libertos do seguinte: você vai pegar um cordeiro, vai preparar esse cordeiro, vai fazer um jantar com pães ázimos. Irmãos, eu estou falando para você fazer isso? Não, mas presta atenção no ensinamento. Você vai pegar um pão sem fermento, ou seja, um pão que não foi contaminado. Isso para Deus, esse ensinamento na cultura judaica, era muito vivo, muito ensinável, porque o fermento, um pouquinho de pecado, irmãos, um pouquinho de pecado não confessado, um pouquinho de mal que você traz para a sua geração para frente, isso contamina tudo. Então Deus ensina o povo: vocês vão pegar o cordeiro, vocês vão pegar os pães, e aí o pai de família vai chamar seus filhos, vai sentar na mesa com seus filhos, vai chamar os seus vizinhos, e vai demonstrar a sua fé. E nesse dia, Deus fala o seguinte, você pode ler lá, Êxodo 12, depois vocês leem lá. Nesse dia você não vai trabalhar. Nesse dia você não vai trabalhar, a não ser o trabalho da comida. Irmãos, eu não estou falando de você parar de trabalhar, mas o que Deus estava querendo ensinar aqui? Deus estava querendo ensinar assim: não troque o seu testemunho, a sua família por trabalho. O que tem acontecido muito hoje? O pai trabalha tanto, a família trabalha tanto, que ele deixa de ter um momento com a sua família, de expressar a sua fé, de expressar aquilo que ele acredita, de fazer oração com os filhos, de assentar à mesa com os filhos. Então, Deus não estava fazendo um ritual, meus irmãos, entenda esse capítulo. Deus estava dizendo: o trabalho não é mais importante que a sua família. Então, nesse dia vocês não vão trabalhar. Nesse dia você vai pegar o cordeiro, e se ele for muito para você, ou seja, se você for abençoado na sua vida, se você for muito abençoado, chama o seu vizinho. Deus está ensinando aqui sobre generosidade, né? Ele está ensinando sobre o pai valorizar a sua família, e ele está ensinando aqui sobre generosidade. Então você vai pegar o seu vizinho, vai chamar ele para comer com você, e aí você vai oferecer o sacrifício, demonstrar a sua fé. Então é muito importante, irmãos, que vocês demonstrem a fé de vocês para os seus filhos. Lá em casa a gente tem costume agora, a gente ora com os filhos e eu peço para eles orarem. Hoje eu vim ministrar aqui sobre isso, e eu pedi para minha esposa e meu sobrinho orar. O Daniel está ali. Foi até engraçado, eu nunca tinha ouvido o Daniel orar. Me deu uma vontade de rir. Me deu uma vontade de rir. Mas foi muito legal pedir: Daniel, Liliane, ora por mim, para que haja exemplo. Eu não sou um cara absoluto, né? Eu preciso de oração, eu preciso que eles vejam o meu exemplo e que eles também sigam o meu exemplo, né? Então lá em casa eu sempre peço a minha filha para orar, sempre falo: filha, ora aqui com o papai. E aí, irmão, para tudo, vai para a mesa, faz uma reunião ali com os seus filhos, pede o seu filho para orar: filho, ora, demonstra a sua fé para os seus filhos, irmãos, porque seus filhos não podem pagar por uma maldição geracional. Seus filhos não podem viver, pagar pelos pecados de coisa que ele nem cometeu. Então, o que sobrou para nós? Nosso testemunho, irmãos. Nosso testemunho, nós temos que dar testemunho da nossa fé para os nossos filhos. E aí, o pai de família lá em Êxodo pegava o cordeiro, sacrificava o cordeiro, aspergia, né, nas portas, nos umbrais das portas, comia com seus vizinhos, não trabalhava aquele dia, porque trabalho não é mais importante que família. Trabalho não é mais importante do que testemunho. O pai tinha que demonstrar a sua fé para os seus filhos. E aí o pai pegava assim, sabe o que acontecia naquele dia? O anjo da morte que visitava aquela nação não matava o primogênito. Então tem muita gente que está perdendo seus filhos hoje, às vezes não é uma morte natural, mas tem muita gente que está perdendo seus filhos hoje na internet. Tem muita gente que deixa de demonstrar a fé para os seus filhos estão buscando esse conhecimento, essa cultura onde? Com os amigos, na rua, na internet. O pai está trabalhando demais, a mãe está trabalhando demais, a mãe só se preocupa com outras coisas.
Então, irmãos, demonstrem a sua fé para os seus filhos. Em Atos 16:31 diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Em Romanos 19 diz o seguinte, Romanos 8:19 diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É isso mesmo, põe aí. A ardente, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Testemunho. Amém? Então, a partir de hoje, você não vai dar mais mau testemunho para os seus filhos. Amém? Porque isso gera maldições geracionais. E essas maldições geracionais se perpetuam durante 3 ou 4 gerações. Porque são pecados não confessados. São lealdades que a gente tem de defeitos que a gente detesta nos nossos pais e pega eles para a gente. Então, esses pecados precisam ser confessados. Amém? E eu queria dar um último testemunho aqui para encerrar. Todo mundo sabe que ano passado a minha casa foi severamente balançada. Nós fomos balançados. E a minha esposa foi diagnosticada com câncer. E nós passamos assim dias muito difíceis, muito. Eu nunca passei nem de longe uma coisa perto disso, nem de longe. Irmãos, foi uma mudança tão radical de vida que tudo aquilo que a gente achava bonito do mundo, as demonstrações de beleza humana, de individualidades, aquilo caiu para nós. Nós começamos a admirar famílias. Até falei para o Bruno um dia: Bruno, eu te admiro, cara, porque você cuida das crianças. Eu passei, irmãos, a admirar famílias, eu passei a admirar, porque eu estava na iminência, assim, séria de perder a minha, né? Então, eu passei a admirar pessoas que eram, assim, bem caxias mesmo, sabe? Bem certinhas. Aquilo, para mim, passou a ser lindo. E eu comecei a demonstrar minha fé, né? Para os meus filhos. Eu falei: cara, eu não vou perder a oportunidade, sei lá quanto tempo me resta. Quanto tempo me resta disso aqui que eu consegui construir, dessa família que eu consegui construir. Eu não vou perder a oportunidade de dar testemunho. Nunca mais eu vou deixar de dar testemunho. Nunca mais. E aí, um dia, foi dia 21 de dezembro do ano passado, nós fizemos a nossa primeira quimioterapia, dia 21 de dezembro. A Liliane fez a primeira quimioterapia. E a gente estava com o coração apertado, porque a gente não sabe o que vai ser, né? Não sabe como que vai ser. Naquele dia eu trabalhei para caramba, trabalhei lá no mall, o povo me pôs para trabalhar lá num evento lá. Paulo Júnior estava dando uma mensagem lá, e eu trabalhei, e a hora que acabou o evento, estava muito cansado. E a Liliane, tadinha, quietinha no carro, né? Tinha feito a primeira quimioterapia, quietinha lá no carro. E o Paulo Júnior saiu lá desse evento e encontrou com a Liliane lá. Eu estava lá dentro, eu não estava enrolando os cabos. Ele encontrou com a Liliane lá e profetizou na vida dela. Ele falou o seguinte: esse problema não é um problema, isso é um povo. Isso não é um problema, isso é um povo. Irmãos, e para nós, aquela profecia ecoa até hoje, sabe? Muitas vezes, as coisas vão vir na sua vida, problemas vão vir na sua vida, mas isso é um povo que Deus está te dando, um povo para que você dê testemunho. E a gente entendeu, naquele dia, a gente entendeu que tudo que a gente passava, de ruim ou de bom, aquele aperto no coração, aquele medo do futuro, era para que a gente desse testemunho da nossa vida, da nossa fé, para os nossos filhos e para as pessoas. Irmãos, esse ano foi assim, lindo na nossa vida, porque muita gente, muitos casais, mais de 5, 6 casais, se aconselharam com a gente pôde pregar essa palavra, falar: não faça isso, dê testemunho da sua fé, não faça isso com a sua família, não faça isso, honre o Senhor, não despreze o Senhor, não despreze os seus ensinamentos, demonstre a sua fé para os seus filhos,
No seu trabalho, o que tem acontecido? Você tem seus amigos. Para você ser aceito no seu trabalho, você tem desprezado a são fé. Eu tenho amigos lá no serviço, irmãos, que mudam de opinião a cada sala que eles entram, porque quer ser aceito, quer estar no meio, quer falar, e o povo, é isso mesmo, quer aplaudir, e a pessoa despreza a sua fé, despreza o seu testemunho ali, não dá testemunho da sua fé. Na família, vejo tantos pais, na minha própria família, tenho pastores na minha própria família que deram tanto mau testemunho, e hoje os filhos estão destruídos, separados, toda a família separada, um em cada canto, e não há reconciliação mais, não há amor, nem familiar mais. O pai não vê a filha, o pai não recebe mensagem da filha. Que situação, por mau testemunho. Pastores, irmãos, pastores que foram pastores, mas que deram mau testemunho, não arrebanharam a sua própria casa. Então, dê testemunho. Você tem um povo, eu queria pedir para os meninos virem aqui. Você tem um povo para ser testemunho, esse povo é a sua casa, são seus filhos, são as pessoas do seu trabalho, são seus colegas de faculdade. Não abra mão do seu testemunho. Mostre quem Deus é para aquele povo. Mostre quem Deus é para aquelas famílias. Mostre quem Deus é para aquelas pessoas. Amém? E quem é pai aqui, dê testemunho para os seus filhos. Não abra mão disso. Amém?